E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo magnético e da força magnética. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. A espira retangular da figura de lados Azinho e Bzinho é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I. Calcule a força F exercida sobre ela por um fio retilíneo muito longo, que transporta uma corrente elétrica de intensidade I', situado à distância Dzinho da espira. Dê o módulo, direção e sentido da força F. Para resolver o exercício, eu vou começar orientando o campo magnético devido à corrente elétrica estacionária estabelecida nesse fio muito longo. A partir do estudo da lei de Biot-Savart, vimos como calcular a intensidade desse campo magnético. Ela é dada por μ0 vezes I' sobre 2πd. D representa a distância de um ponto ao fio retilíneo em questão. Para orientar o campo magnético no espaço, eu vou recorrer à regra da mão direita com uma leve adaptação. Eu vou colocar o polegar na mesma direção e sentido de I' e vou girar os demais dedos envolvendo o fio. Esse giro dos demais dedos orienta o campo magnético no espaço. Como a espira retangular está do lado direito em relação ao fio, pela regra da mão direita, vemos que o vetor B está furando perpendicularmente o plano do quadro para dentro. Consequentemente, em toda a extensão da espira, o vetor B está orientado desta forma. Perceba agora o seguinte: à medida que você se distancia do fio, aumentando a distância Dzinho, a intensidade do campo magnético B diminui. Tome cuidado com este fato. Muito bem? A partir de agora, eu vou orientar a força magnética agindo em cada um dos lados da espira retangular. Vamos começar com o lado 1. E a partir de agora, eu vou aplicar a regra da mão direita a este produto vetorial. Eu vou colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor I e vou girá-la de encontro ao vetor B. Começando pelo lado 1, observe. A palma da mão na mesma direção e sentido do vetor I. Girando-a de encontro ao vetor B, vemos que a força magnética no lado 1 está orientada na horizontal E para a direita. Muito bem? No lado 3, eu posso afirmar com segurança que a força magnética F3 possui a mesma direção da força F1, porém sentido oposto, já que o vetor I aqui possui sentido oposto. Muito bem? No lado 2 agora, colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor I e girando-a de encontro ao vetor B, vemos que a força magnética F2 está agindo na vertical E para cima. Logo, eu posso afirmar com segurança que, no lado 4, a força magnética F4 está agindo na vertical e para baixo, já que o vetor I possui sentido oposto. Muito bem? Agora, observe o seguinte: a força F2 e a força F4 se cancelam, pois a intensidade do campo magnético é a mesma em cada ponto dos lados 2 e 4. Perceba o seguinte: se você estiver nesse ponto do lado 4, o campo magnético B possui certa intensidade. Essa intensidade é exatamente a mesma que aparece aqui embaixo. Portanto, por simetria, a força F2 e a força F4 se cancelam. Elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentido oposto. Logo, a força resultante na espira retangular é composta apenas pelas forças F1 e F3. Vamos começar calculando F1 a partir dessa expressão. A intensidade da força F1 é igual ao comprimento desse lado em questão, que é simplesmente Bzinho, vezes o módulo do vetor I, que é simplesmente Izinho, vezes o módulo do vetor B, simplesmente B, vezes o seno do ângulo formado pelo vetor I e pelo vetor B. O ângulo formado por esses dois vetores é 90 graus. O seno de 90 graus é igual a 1, portanto, F1 fica dado por essa expressão. Sendo assim, F1 é igual
Então, nós temos I vezes B vezes a intensidade do campo magnético devido à corrente elétrica estacionária estabelecida no fio muito longo, nesse fio. Perceba que nesse fio 1 a distância é constante e igual a Dzinho. Portanto, nós temos μ0 vezes I' sobre 2πd. Muito bem? Vamos agora calcular a intensidade da força magnética F3. F3, sua intensidade é igual a... Então, nós temos o comprimento do lado em questão, Bzinho, vezes o módulo do vetor I, simplesmente I, vezes o módulo do vetor B, simplesmente B, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. Observe mais uma vez que esse ângulo é igual a 90 graus. Seno de 90 graus é igual a 1, portanto, a força F3 é dada por essa expressão. Muito bem, dando sequência. F3, portanto, é igual a I vezes B vezes a intensidade do campo magnético devido à corrente elétrica estacionária estabelecida nesse fio muito longo, nesse lado da espira retangular. Observe que a distância Dzinho agora é Dzinho mais A. Portanto, nós temos μ0 vezes I' sobre 2π dividido pela distância, que neste caso é Dzinho mais A. Muito bem? Como essas duas forças possuem a mesma direção, porém sentido oposto, a força resultante é dada pela subtração das suas intensidades. A intensidade da força resultante, eu reforço, é dada pela subtração dessas intensidades. Analisando as duas expressões, vemos que a intensidade de F1 é maior do que a intensidade de F3, já que a distância do fio 1 até o fio muito longo é menor. Muito bem? Sendo assim, a força resultante, sua intensidade é dada por F1 menos F3. Colocando em evidência os termos que permanecem constantes, o fator comum em questão, nós vamos obter para a força resultante a seguinte expressão. Então vamos lá. No numerador, nós temos μ0 vezes I vezes B vezes I' e no denominador 2π. Então, μ0 vezes I vezes I' vezes B. Muito bem. Dividido por 2π, que multiplica. Então, aqui nós temos 1 sobre Dzinho menos 1 sobre Dzinho mais A. Muito bem? Vamos resolver agora a expressão que aparece entre parênteses. Então, nós temos 1 sobre Dzinho menos 1 sobre Dzinho mais A. No denominador, eu vou colocar o produto Dzinho que multiplica Dzinho mais A. Agora, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dzinho que multiplica Dzinho mais A dividido por Dzinho dá Dzinho mais A, vezes 1, Dzinho mais A. Dzinho que multiplica Dzinho mais A dividido por Dzinho mais A nos dá Dzinho, vezes 1, Dzinho. Muito bem? Dzinho menos Dzinho é igual a 0. Consequentemente, a força resultante nessa espira retangular fica dada por μ0 vezes I vezes I' vezes B dividido por 2π que multiplica. Então, agora nós temos Azinho sobre Dzinho que multiplica Dzinho mais A. O Dzinho do lado externo, na multiplicação, eu vou colocar multiplicando 2π. Então, fica 2π Dzinho e aqui embaixo Dzinho mais A. Muito bem? Observe a expressão obtida. Agora, vamos fornecer também a sua direção e sentido. Observe, de acordo com o sistema de coordenadas que eu representei no quadro, que a força resultante F está atuando na mesma direção e sentido do eixo X,
já que F1 é maior que F3. Consequentemente, essa é a representação vetorial da força magnética resultante na espira retangular. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.